Santa Teresa d'Ávila, também chamada Santa Teresa a Grande, tinha frequentes êxtases e comunicações diretas de Nosso Senhor. E um dia ela estava rezando quando de repente vê um buraco profundo, assim, um abismo cheio de fogo e de chamas, e nessa voragem iam se precipitando, iam caindo em grande velocidade, em grande quantidade, as almas condenadas. E a santa, assustada, levantou o olhar para Nosso Senhor, né, e exclamou: meu Deus, o que é que eu estou vendo? De onde vêm todas essas almas que caem no inferno? Certamente são os infiéis, os inimigos da fé. E Nosso Senhor disse: não, Teresa, não. Estas almas estão aqui, que você está vendo agora, são todas de católicos como você. E Santa Teresa ficou evidentemente mais assustada ainda, e ela disse o seguinte: mas então devem ser as almas de pessoas que não acreditavam, não praticavam propriamente a religião, não frequentavam os sacramentos. E Nosso Senhor disse para ela: não, Teresa, fique sabendo que essas almas pertencem todas a cristãos batizados como você, e que, como você, eram crentes e praticantes. Imagina o espanto de Santa Teresa, que ficou sem entender, não é? E continua a perguntar a Nosso Senhor: mas se é assim, Senhor, naturalmente essa gente nunca se confessou, nem mesmo na hora da morte. E Nosso Senhor retrucou dizendo: não, entanto, Teresa, não, essas almas que se confessavam são almas que se confessavam e confessaram-se também antes de morrer. Mas por qual motivo, então, ó meu Deus, são elas condenadas? Ela perguntou Santa Teresa, e Nosso Senhor disse: são condenadas porque se confessaram mal. Nós vamos ver o que significa aqui confessar mal, certo? A pessoa não precisa fazer sempre uma confissão que seja, digamos, perfeita, mas as condições básicas precisam estar presentes. Mas não vamos ver aqui exatamente a malícia dessa confissão que Nosso Senhor está denunciando aqui. Então, antes de continuar o que Nosso Senhor disse, eu já estou vendo gente dizer: ah, mas assim, desse jeito, você desencoraja as pessoas a se confessarem. E a resposta é muito simples: é claro que não. Eu estou encorajando todos a levarem a sério os sacramentos. Eles são a fonte da graça e devemos recorrer a eles com frequência. Mas tem muito sacerdote, inclusive bispo, traindo a fé católica e encorajando, no fundo, a pessoas que não querem deixar o pecado a frequentarem os sacramentos, no fundo, abafando as suas consciências, ao invés de mostrarem o perigo de brincar com o que é sagrado. Veja o que Nosso Senhor continuou dizendo a Santa Teresa: vai, Teresa, conta a todos esta visão e recomenda aos bispos e sacerdotes que nunca se cansem de pregar sobre a importância da confissão e contra as confissões mal feitas, a fim de que os meus amados cristãos não transformem o remédio em veneno, a fim de que não se sirvam mal desse sacramento, que é o sacramento da misericórdia e do perdão. E aqui está a resposta dada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a grande Santa Teresa. Quem somos nós para querer aconselhar outra coisa, não é? Pois é, nós temos falado sobre a questão do sacramento da confissão, inclusive a relação entre a confissão, como a confissão atrai os anjos, a ação dos anjos para dentro de casa, para o nosso dia a dia, inclusive, mas como ao perigo da pessoa, né, para se esconder atrás da confissão, para abafar a consciência, né, de fazer uma confissão mal feita, isto é, a confissão sacrílega, escondendo algum pecado mortal. E nós vamos ver um outro fato aqui agora. Esse padre Chiavarino diz que Santo Afonso de Ligório, São Filipe Neri, São Leonardo de Porto Maurício, esses grandes doutores afirmam que, infelizmente, o número das confissões sacrílegas, das confissões mal feitas, das confissões em que a pessoa esconde um pecado mortal, esse número é incalculável. Ele diz assim: esses doutores que passaram a vida no confessionário e à cabeceira dos moribundos sabem dizer a pura verdade. E nós que vamos, os sacerdotes, né, de cidade em cidade, pregando exercícios e missões, somos obrigados, diz o sacerdote aqui, a afirmar a mesma coisa. O célebre padre Sarnelli, na sua obra O Mundo Santificado, diz o seguinte: infelizmente são incalculáveis as almas que fazem confissões sacrílegas. Sabem disso, em parte, os missionários de longa experiência, e cada um de nós virá sabê-lo com grande pasmo no vale de Josafá, ou seja, no dia do juízo final.
Não só nas grandes capitais, mas nas cidades menores, nas comunidades, no meio daqueles que passam por piedosos e devotos, encontra-se em grande número os sacrílegos. E ele conta em seguida o caso de um sacerdote, o padre Tranquillini, um jesuíta. Ele tinha sido chamado para atender uma senhora gravemente doente. E ele foi todo solícito para atendê-la, né? Começou a confissão, mas chegando na hora da absolvição, ele sentiu uma coisa estranha, como se fosse uma mão de ferro que o impedia de continuar. Ele teve uma intuição e perguntou: a senhora talvez não tenha esquecido alguma coisa que a senhora deveria confessar e não está confessando? E a senhora, no leito de morte, né, diz: impossível, padre, eu estou me preparando há 8 dias para fazer essa confissão. Aí o padre achou estranho, rezou um pouco, e quando ia dar absolvição de novo, a mesma mão invisível o impedia. O padre então perguntou de novo: senhora, me desculpe, mas talvez a senhora esteja escondendo algum pecado grave. Aí ela ficou nervosa e disse: o senhor está me ofendendo. Como supor que eu queira esconder um pecado e cometer um sacrilégio? Aí o padre tenta uma terceira vez e a mesma força o impede. Não podendo compreender qual o mistério que se escondia num fato tão extraordinário, o padre cai de joelhos e, chorando, suplica a senhora para que ela não seja a causa da própria perdição. E aí, vendo o padre chorando, ela finalmente caiu em si, recebeu uma graça especial e disse: padre, há 15 anos que eu me confesso mal, escondendo este pecado grave. Esta senhora ainda recebeu a graça de se emendar no fim da vida, mas quantos acabam se perdendo? Por isso é importante fazermos esse apostolado. Recomendo a todos que vejam a sequência de vídeos sobre a confissão.